Olá, muito boa noite para você. No mês em que é comemorado o Dia do Auditor, o Entrevista Coletiva fala sobre arrecadação de impostos. Minas Gerais arrecadou 71 bilhões de reais em impostos estaduais entre janeiro e agosto deste ano. Mas o valor está 400 milhões abaixo da meta prevista para o período. O dado, que foi divulgado pelo Sindifisco, expõe a dificuldade do Estado de manter o ritmo de crescimento da receita. Para falar sobre esse assunto, então, a gente recebe a diretora-presidente da FENG, Sara Costa Félix. Muito boa noite, presidente. Boa noite. Prazer estar aqui mais uma vez. É todo nosso. A gente recebe também o presidente do Sindifisco, Matias Baquir. Muito boa noite, presidente. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui novamente. E participam comigo desta entrevista coletiva o comentarista de política da Rádio Band News FM e da TV Band Minas, Orion Teixeira. Muito boa noite, Orion. Boa noite, André. Prazer estar aqui com vocês. E ao lado dele, o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Muito boa noite, Murilo. Boa noite, André. Agradecer ao Matias e à Sara aí também pela presença. Na introdução, esse número preocupa. A gente fala aí de uma arrecadação que está abaixo da meta. O que explica essa arrecadação abaixo? Por que isso está acontecendo em relação, inclusive, ao ano passado? E aí, fiquem à vontade, né, para quem quiser começar. Pela análise que tem o Sindifisco, essa performance, né, bem abaixo daquilo que nós presenciamos em 2024, é falta de investimento, é falta do governo de prestar atenção e de promover, né, algumas reestruturas que são necessárias na Secretaria de Fazenda. Por quê? Porque você imagina que nós estamos prestes à implementação da reforma tributária. Vários estados, diferentes de Minas Gerais, já organizaram a sua fiscalização, já promoveram alguns investimentos e a gente está bastante atrás nessa questão. Então, a gente ressente, né, de um governo estadual que não valoriza o quanto deveria exatamente aquela secretaria e única secretaria, né, que promove o combate à sonegação fiscal e para aumentar o potencial de arrecadação. Então, a gente está falando de um governo que tem uma dívida imensa com a União, nós estamos falando de um governo que fez um acordo ruim na questão da Lei Candir. Então, a única fonte segura e perene de receita do Estado é a receita tributária. Então, deveria-se investir bastante para que nós pudéssemos dar mais condição, né, ao auditor fiscal de trabalhar melhor, de produzir melhor. Então, numa comparação da performance do ano passado, 2024, 2025 realmente preocupa. A senhora concorda? Esse o principal ponto, é a falta de arrecadação, a falta de investimento que vem gerando essa diferença, porque assim, é a meta que está abaixo do ano passado, ou seja, a arrecadação cresce, mas não quanto que se esperava, né? Esse não foi criado este ano um ambiente que permitisse um bom retorno da fiscalização, inclusive em equipamentos, em investimentos, e a gente percebe que é uma tendência também para 2026, investir-se pouco. Quando se faz uma meta, prevê-se atender os gastos públicos. E não sendo atendido, né, não sendo cumprida essa meta, o que vai acontecer? Vamos comprometer alguns serviços públicos para esse restante de ano. Olha, eu queria perguntar para vocês dois o seguinte, porque quando a gente fala desse assunto para o público, vamos dizer, leigo, que não acompanha, que está nos vendo em casa nesse momento, ele acha estranho, porque ele fala, pô, a gente já tem tanto imposto, a gente já paga, os empresários já reclamam da tributação. O problema está o quê? Na falta de gente dos sindicatos, dos auditores na secretaria para fazer essa cobrança, ou então é um problema de, vamos dizer, tecnologia também, para conseguir fazer essa cobrança de forma correta. Esse dinheiro não seria um dinheiro a mais, é um dinheiro que está sendo sonegado, é isso que vocês estão trazendo, é isso? É perfeito. Quando você tem uma administração tributária que ela pode trabalhar de forma plena, você equilibra o mercado. Como você equilibra o mercado? Você combate aquele empresário que está sonegando, e você dá condição àquele que não sonega de desenvolver o seu negócio mais tranquilamente. Então, como o auditor fiscal recebe as condições necessárias para fazer o seu trabalho em plenitude, ele tem esse fator, é mais um serviço que presta de regular, porque a concorrência é uma concorrência leal, né? Então, assim, esse é um aspecto. Para você ter uma noção, nós tínhamos um quadro de auditores fiscais no Estado de 2.100 auditores, até pouco tempo. E aí o que? A gente ressentia de concurso público, existia muita vaga. Então o governo, ao invés de promover o concurso, ele diminuiu a vaga. Ele foi na lei e diminuiu a quantidade de auditores fiscais.
Então, assim, você está falando de um estado com 853 municípios, né? Nós temos a maior malha viária do país. Então, assim, e a economia também diversificada em Minas Gerais. Então, você observa que precisa de ter uma estrutura, um planejamento, né, com muita seriedade, com muita técnica e dinâmica, para que você possa coibir a sonegação, que você vai gerar mais recursos, como Sara acabou de falar, para que o governo possa entregar o serviço público. E não é aumentar a carga tributária, não é aumentar a alíquota do imposto, porque já paga-se muito, quem paga, paga muito. A questão é combater aquele que não paga, para ele vir para o mundo de quem paga, né? São quantos fiscais hoje, auditores fiscais hoje na ativa e qual que seria o número ideal na visão tanto da associação quanto do sindicato? Então, é como eu disse, o número previsto na lei era 2.100, hoje é 2.600. Hoje nós estamos com 2.400 aproximadamente na ativa hoje. E qual seria o número? Seria 2.600? O Sindifisco defende voltar a 2.100, que é o que era, né? Ainda que a tecnologia venha e ajuda nesse aspecto, evidentemente, a fonte de dados, de informação, isso acaba reduzindo, às vezes, a demanda do auditor fiscal. Mas, por outro lado, se você está com uma reforma tributária chegando no país e que os estados têm que ter uma capacidade de implementação, inclusive uma colaboração com o fisco municipal, porque vai ser um imposto único para todo mundo, o estado e para o município. Sara, como é que você avalia isso? Porque esse desinteresse na capacitação e na instrumentalização da fiscalização do Estado, isso não acontece por acaso. Isso atende a um modelo, uma visão de Estado, de repente você facilita a vida do empresariado sem regras, ou é só omissão, é só negligência? Eu acredito mais que seja omissão, seja negligência, porque para o empresariado a falta de fiscalização não interessa. Porque a falta de fiscalização você não consegue combater a concorrência desleal. O bom empresário, ele paga os impostos dele em dia. Isso é a boa parcela do mercado. É assim, a economia funciona assim e depende de que a fiscalização funcione bem também. Então, não há interesse do empresariado em ter sonegação. Só para você ter ideia, no mesmo setor econômico, se você deixa de combater a sonegação com um empresário, você pode quebrar os demais. E ele somente fica vivo. Né? Claro que depois, eventualmente, com a ação fiscal, se ele não desaparecer, né? Com a ação fiscal adequada, aí você retorna e ele acaba saindo. Mas isso prejudica extremamente a economia. E a gente viveu isso com vários setores da economia, a importância, alguns empresários pedem para prestar atenção no que está acontecendo de sonegação. Mas eu vou acrescentando ao que Matias tinha dito anteriormente, a gente teve uma nomeação de 418 auditores fiscais e nós já perdemos. Mais de 100 auditores já perdemos. E perdemos por quê? Porque a forma como Minas Gerais está tratando a administração tributária é uma das piores, mas está tratando inadequadamente. Porque os outros estados... A carreira não está atrativa aqui em Minas Gerais. O ambiente, a estrutura, a forma de remuneração não está adequada como acontece no restante do país. Os outros estados, com esse olhar da reforma tributária, da necessidade dos investimentos, principalmente em conhecimento, correram na frente e estão fazendo um trabalho brilhante. E aí, atraindo, nós perdemos, inclusive, para municípios. E levam vantagem de ter servidores já treinados e capacitados, concursados. Enfim, para eles é uma vantagem levar esses servidores daqui. Então, você recruta, você treina, você gasta, e aí esse profissional, ele tem opção de ir para outro estado, e ele vai. Para você ter noção, nós somos a segunda arrecadação do país. E é interessante uma observação. Nós somos o terceiro PIB e segunda arrecadação. Aí você já tem um indício de eficiência do trabalho. E nós perdemos 100 e poucos auditores fiscais, por quê? Porque outros estados oferecem condições melhores. Por exemplo, qual estado que é um exemplo assim de... Para onde que estão indo? Todos. Qual estado que é um exemplo assim, que seria que a gente pode citar? Que é um bom Eu exemplo? vou te falar para o último estado que nós perdemos, Amazonas. Perdemos alguns, um colega fantástico, vários colegas fantásticos. Mas tinha um, inclusive, que ele era representante do Sindifisco lá na Delegacia Fiscal de Contagem. Perdemos o mês passado para o Amazonas. E como a Sara falou muito bem, perdemos para municípios também. Nós somos hoje o 24ª remuneração no país, com a segunda arrecadação.
Então, o auditor fiscal que está recém-chegado, que está capacitado, que está com tudo ali fresco, né? Na mente, porque ele passou no concurso agora, dificílimo. Então, ele vai para outros estados. E tem muitos estados hoje com concurso aberto. Então, significa o quê? Nós vamos perder mais. E, assim, como é que a gente está posicionado? O senhor falou dessa questão de perder para outros estados. Assim, nós, Minas Gerais hoje seria o último da fila, está abaixo da média, está na média, em comparação com os outros estados. De remuneração? Remuneração. Em termos de remuneração, nós já falamos, né? Vários estados preocuparam com a reforma tributária e já fizeram uma boa reestruturação para poder encarar essa grande demanda de trabalho. Na questão da remuneração também a gente antecipou, de 27 estados, nós somos o 24º em remuneração. Então, é outro fator que você vai perder o auditor por isso, né? Sem contar que nós estamos hoje com 529 auditores com tempo de aposentar. Então, faz uma conta. Eu te falei que nós temos 1.400 mais ou menos, né? Então, você tem 520 já aposentando. E você tem todo dia saindo alguém novo, porque o Estado não oferece condições. Você tem 319 que ocupa cargo comissionado. Qual que sobrou para fiscalizar? Muito pouco. Então, assim, o Orion comentou antes, o que é isso, né? Do governo. Eu entendo assim, um governo que está previsto, você sabe, está previsto para o ano que vem, 25 bi de incentivo, né, de benefícios fiscais. 25 bi, e nós estamos falando de 1/4, né, Sara? Do potencial de arrecadação. Então, se o governo tende a fazer vistas grossas, a gente teve recentemente uma operação aí na área da mineração, todo mundo sabe. Então, assim, você vai investir e vai colocar um auditor fiscal bem treinado e capacitado para coibir a sonegação? Não sei, às vezes não vai. Sara, Então, você falou da questão municipal. No início dessa semana, a nova direção da Associação Mineira dos Municípios teve o primeiro encontro dessa atual gestão com o governador Zema e levaram algumas reivindicações, entre elas o pedido de apoio e implementação da reforma tributária nos municípios. O que pode ser feito ali? Os municípios serão afetados também com essa mudança? Sim, porque a tributação vai mudar para os estados e vai mudar para os municípios. Vão ter que, inclusive, trabalhar em cooperação. E seria muito importante apoiar os municípios, porque nós não temos os municípios em Minas. Poucos municípios estão com a administração tributária bem estruturada. Existe uma lógica de se construir consórcios, de se trabalhar para os pequenos municípios, mas realmente seria muito importante esse apoio. Isso vai fazer uma diferença muito grande nos investimentos em Minas Gerais, porque se o município estiver bem capacitado com a administração tributária bem formada, aí eles vão conseguir fazer melhores investimentos e até, eventualmente, exigir menos do Estado, precisar menos do investimento com o recurso do Estado. Então, isso seria importante, mas como que um Estado que não está investindo na sua própria Secretaria de Fazenda, está excluindo os recursos, vai pensar em ajudar os municípios a cuidar das suas administrações tributárias? Não me parece que isso vai poder acontecer. Só para a gente clarear aqui, um concursado que passou agora um concurso para auditor fiscal, qual que é o salário de entrada dele? Na visão de vocês, qual que seria o ideal? Vamos imaginar um fiscal que entrar em Minas Gerais hoje, ele vai receber bruto aí por em torno de 25 mil, né? Mas aí vem a incidência dos impostos, igual eles falam, eu vivo do que eu recebo líquido, o que eu recebo bruto não. Então você desconta aí 26%, 27,5% de imposto de renda, você tem a tributação da Previdência, ele vai receber aí 16 mil, 17 mil. Né? E nos outros estados? Como é que... Bom, aí nos outros estados, a gente vê, eles têm um problema sério nos outros estados, que é o teto condicional do Supremo Tribunal. Eles têm uma remuneração, às vezes, maior do que o teto, né, do STF, e recebem, evidentemente, o teto, porque existe esse subteto para os estados, né, para as entidades subnacionais. Mas, assim, a grande maioria dos outros estados, eles estão pagando no subteto nacional. Então, há uma diferença muito grande. Agora, eu fiquei curioso quando o senhor falou dessa questão de sonegação. Aqui em Minas Gerais, tem alguma área específica, algum setor onde essa sonegação é maior, tradicionalmente, historicamente? Existem, né, Sara? Existem áreas que a gente tem, assim, maior cuidado e, historicamente, a gente pensa assim, esse setor é complicado, né? Isso existe, né? A gente, no afazer nosso dia a dia, tem setores que a gente já convive, assim,
e é unânime de falar, tal setor é complicado. Mas porque E esses além- setores são mais difíceis de fiscalizar, ou, sabe, assim? Porque tem produto que... produtos são mais visíveis, ou áreas que são, sabe? Vamos falar então assim, na nossa experiência, o que incentiva uma sonegação? Vamos falar agora o contrário, né? Tá. Por exemplo, quando uma alíquota é muito pesada, ela é muito alta, incentiva a sonegação. Ou seja, se eu não emitir a nota, se eu não pagar esse imposto aqui, eu vou ficar com o meu bolso 30%. Então você tem, por exemplo, um setor que a tributação é pesada e é mais instigado a sonegar para poder ter um lucro maior. Porque o ser humano, infelizmente, é o pensamento de ficar rico rápido e fácil. Isso é que leva à sonegação, evidentemente. A pessoa que tem mais ética, mais seriedade, um compromisso social, não vai sonegar, não é muito forte. Perfeito. Outro aspecto também, que além da sonegação, é bom que se diga, você tem a adulteração do produto. Né? Nós acompanhamos uma época o setor de combustível, né, Sara? Tivemos problemas seríssimos, inclusive assassinaram um promotor de justiça, vocês acompanharam, 2001. por causa de adulteração, né? Você tem setores que são Esse mais... assunto voltou, né? Voltou. O assunto voltou. Então, assim, você tem, às vezes, alguma atividade que ali tem empreendedores ousados na sonegação. Sim. E aí o auditor fiscal tem esse compromisso de adentrar nesse setor e fazer o trabalho, né, com toda a seriedade que requer de um profissional da Agora, área. Porque você existem setores também que, além de ousadia, têm poder político. Vocês falaram de mineração daqui a pouco, né? A mineração ela é beneficiada e privilegiada com essa lei Candia, que é aquela lei que desonera impostos estaduais, a cobrança de impostos estaduais sobre mineração e grãos. E houve uma mobilização muito forte, politicamente falando, à época, para que Minas fosse recompensada, uma promessa que não aconteceu. Minas tinha direito a 135 bilhões de reais e negociou por 8 bilhões em 17 anos para receber. A minha pergunta é, depois de tanta assim, compreensão sobre esse mal, esse prejuízo da Lei Candia, por que ela ainda está em vigor? A não tributação da exportação de minérios, essa é uma lógica que, na realidade, é uma lógica que se utiliza na maioria dos países do mundo, é de não se tributar a exportação e ainda devolver, quando tem imposto de valor agregado, ainda devolver os créditos relativos a entradas. Essa é uma lógica. O que prejudicou Minas, é importante que isso deixe claro, é que quando se tomou essa medida, o Estado não foi ressarcido desse recurso que deixou de ingressar, porque a União foi importante para o país, isso gerou reservas para o país, mas Minas Gerais, a promessa foi de que houvesse o ressarcimento dos estados que perderam receita e Minas Gerais não foi ressarcido. Essa é a crítica, não é a crítica por não se tributar a exportação, é a crítica por não se cuidar de satisfazer o recurso público que foi retirado do Estado. Uma diferença, a gente poderia pontuar, um estudo recente que a gente fez, que a gente participou de uma audiência pública na Assembleia. Se a gente comparar, por exemplo, o setor de combustível com o setor de mineração, os dois faturam, em termos brutos, aproximadamente o mesmo valor, 280 bi ano, os dois setores iguais, em termos de receitas. Pasme, enquanto do setor de combustível, os entes federais, aí todos os entes, recebem 95, 94 bilhões de retorno para estados. A mineração retorna 7,5. Olha a diferença, porque essa é FEM que é tributado, né? A Sara já explicou que a exportação é desonerada, isso é imunidade constitucional, ok. Mas o lance é que o seguinte, não há outra tributação também que possa compensar, aí voltando ao que você falou, aquele dano que a atividade causa ao município. Então você vê 7,5%. Menos de 5% aí. Né? O quê? Acho que retorna, né? Então, se nessa conta aí, se são 7... 280 bilhões, retorna 7 bi, é pouquíssimo. Não, é 2,5. É daquilo que é destinado para o mercado interno, para o mercado nacional. Isso que é destinado fica realmente tributação para Minas Gerais. O que vai para o exterior é o que nós deixamos de ter de receita e que também isso não foi reposto para Minas Gerais e nem vai ser. O Sindifisco apresentou uma proposta, né, recentemente disso, de criarmos a CID da mineração, assim como tem a CID
sobre o combustível mudasse. Quando a gente fala em 71 bilhões em impostos, em arrecadação, até agosto deste ano, né, de janeiro a agosto, dá para ter uma estimativa de quanto a gente teria a mais com uma estrutura excelente, uma estrutura ideal de fiscalização? Dá para fazer uma conta? O que é o PIB, o que poderia ser, ou esse cálculo é muito difícil? O Sindifício tem um estudo até recente, preliminar, mas ele foi interessante, que nós fizemos os maiores estados do país e o que aconteceu na curva crescimento PIB e crescimento de receita, né? E Minas foi o único estado que conseguiu ficar ligeiramente acima do crescimento PIB. Isso é importante, né? E exatamente, André, a nossa preocupação de estar discutindo isso nesse mês que comemoramos o mês do auditor fiscal é que a gente entende que, embora a gente não consegue quantificar para você, o 71 seria o quê? 80? 78? É difícil você falar isso objetivamente. Eu posso dizer que o ano passado, em setembro do ano passado, nós tínhamos 3 bilhões acima da meta de 2024. E este ano nós estamos com 400 bilhões a menos do que foi a meta de 25. Então isso em si já preocupa. E a gente tem também, como nós já falamos, uma perda de auditores, né, para outros estados. Então a quantidade da força de trabalho diminui muito. E o que mais preocupa a gente, aí preocupa muito, 2026, vamos desenhar então para frente, nós temos uma previsão de incentivos, de benefícios fiscais na ordem de 26 bi, nós temos nenhum recurso previsto, nenhum projeto novo, nenhum investimento estrutural aqui na casa e a reforma tributária já chegou. Para você ter noção, a FENG e o Sindifisco capacitou o ano passado 1.000 auditores fiscais. Fizemos 4 encontros na questão da reforma tributária. A Fazenda não colocou um centavo de investimento para os auditores fiscais. As entidades é que desembolsaram os recursos para poder fazer encontros da reforma tributária. São Então, os próprios auditores buscando se capacitar, né? Porque as entidades quem mantém são os próprios auditores. Minha avó chama isso de desleixo, né? É uma figura assim que a gente fala lá no norte de Minas, mas assim, deixou a Secretaria da Fazenda a ver na veia, não está importando com um setor tão importante, estratégico, né, para o Estado. Nós estamos falando de coisa de Estado, né? Sim. E isso é mais um termo, isso aveste a gente que é um auditor fiscal e que tem 35 anos de trabalho e vê que nunca foi assim, né? A gente tinha mais condições, né, de combater a sonegação, combater o descaminho, combater o contrabando, e a gente está perdendo essa condição. Vamos acompanhar agora como é que vai ficar os investimentos na Secretaria da Fazenda com a proposta orçamentária. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o indicativo é de que os investimentos vão ser muito menores. Você tem a máquina de fazer dinheiro, né? Com uma sonegação que a gente sabe elevada, eu não vou arriscar número com você, que eu não vejo uma metodologia que dê uma boa resposta, mas há várias aí no mercado que para cada real arrecadado há um tanto, mas aí tem os vários tributos, né, envolvidos, né, para cada real arrecadado muito é sonegado, mas assim, a população sente, até para as compras que você faz, você percebe, só o tanto que você não exige documento fiscal, isso aí já tende a ser recurso que está indo para o ralo, que não está sendo arrecadado. Mas a gente vai precisar de acompanhar isso, porque nós estamos falando da administração tributária, que a Constituição Federal fala que tem precedência em relação a todos os outros setores do serviço público, e não tem precedência à toa, não. É porque é a máquina de fazer dinheiro, é onde se obtém recursos para pagar os serviços públicos, para pagar saúde, para pagar educação, para pagar investimentos. Então, a Constituição prevê que tem essa precedência e também até garante lá a possibilidade de ter recursos fundos próprios para investimento, recursos destinados diretamente, como tem educação e saúde. Mas esse não tem sido o olhar, né? E isso tanto seria importante para controlar a sonegação e beneficiar os setores econômicos, evitar a concorrência desleal, como seria também importante para a gente ter recursos públicos para prestar melhor serviço, para fazer mais investimentos. Inclusive, isso reflete nos municípios por conta do ICMS. A gente está falando de Estado, mas a cidade também.
Perdem, né? Sim, sim, Perfeito. 25% do ICMS, por exemplo, que é arrecadado, ele pertence aos municípios. Então, é dinheiro que deixa de ingressar nos cofres municipais também. E é ali onde está a porta do prefeito, que você pode bater e requisitar serviço público e muitas vezes não tem recurso para isso. Eu tenho uma percepção, não sei se é correta, eu queria que você falasse sobre isso, é que também há uma perda, além dessa perda de estrutura, de remuneração, mas que o atual governo e a atual Secretaria de Fazenda, ela de certa forma, ela também fechou o diálogo com sindicatos, associações representativas dos auditores. Eu digo isso porque vocês apresentaram várias propostas, por exemplo, em relação à dívida do Estado, ao Propag, que está sendo negociado. Né? Perfeito. Matias esteve aqui algumas vezes, falou, né, da possibilidade de não vender, não federalizar as estatais e tal, e se criar um fundo para ir se pagando com os dividendos. Essa percepção é correta ou realmente há pouco diálogo com essas entidades representativas dos auditores nesse atual governo? Não, o governo não dialoga. O governo não é pouco, não, nenhum. Né? O Sindifisco e a FENG, nós criamos lá o NEPAD, são 8 auditores fiscais, 3 economistas. A gente apresentou uma proposta técnica, uma proposta de fazer a auditoria na dívida, com os poucos dados que a gente tem disponíveis, porque também não prestam as informações todas necessárias, mas nós já temos esse estudo preliminar e a gente apresentou propostas de que a dívida de Minas não é nesse valor e você não tem ressonância, você não consegue que o governo receba e escute a gente. Na questão do Propag, nós fizemos um outro estudo, a FENG e Sindifisco, nós apresentamos na Casa Legislativa a sugestão de aplicar a linha C da mesma lei que o governo só fez uma simulação, que foi a linha A, que é entregar 20% de patrimônio para poder abater na dívida. E na linha C prevê que não precisa de entregar nada, terceirizar nada e nem federalizar. Você simplesmente pode, com o recurso advindo dos dividendos dessas empresas estatais, que são 3 bi 200 ano, você vai mantendo o serviço da dívida, sem entregar nada. Como a Assembleia previa uma audiência pública, mas não agendou, o Sindifisco fez uma representação junto ao Tribunal de Contas. Né, e já teve juízo de admissibilidade, e agora nós estamos aguardando o que a gente pediu que oriente o governo, né? Para poder fazer uma gestão melhor dos recursos que o Estado tem ou pode ter. E a economia é de 100 bi ao longo de 30 anos, se optarmos pela linha C do mesmo artigo, que prevê a venda ou a federalização das estatais. Senhora, ampliando esse olhar, pode completar, por favor. Você vê que foi feito um esforço enorme, né, no Congresso Nacional, de negociar com o governo federal para trazer alternativas, e o governo insiste em adotar apenas a primeira alternativa. Nós estamos numa discussão aí, o pessoal brigando por conta de terras raras, por conta de minério importante, como nós temos o nióbio, e a gente fazendo questão de desfazer esse recurso preciosíssimo, deixar de ser estatal para entregar para a iniciativa privada, né? Buscar privatizar a nossa água, né? E se conversava até em energia, que é importantíssimo para trazer investimento público, ter a CEMIG como uma empresa estatal é extremamente relevante. Na hora que você precisa de fazer investimento, a CEMIG é extremamente estratégica. Se isso estiver na iniciativa privada, você não pode utilizar a companhia de energia, a empresa de energia elétrica privada para cuidar de investimentos do Estado, né? Que interessam o Estado. Ou seja, mais do que desleixo e negligência, tem um modelo de Estado aí que está sendo adotado com privatizações, com federalização, enfim, entrega dos patrimônios, falta de fiscalização na área ambiental, na área fiscal, enfim. Mas ampliando o nosso olhar aqui para o plano nacional, existe uma discussão hoje no Congresso que, além de tributação, de reforma tributária, a gente está falando também de justiça tributária. Como compatibilizar e pacificar esse debate, sendo que quando você fala em taxar os super ricos, os grandes chiam que é criação de impostos. Aí, por outro lado, você está isentando o imposto de renda para quem ganha até 5 mil, beneficiando trabalhadores, e as prefeituras estão reclamando. Como é que vai pacificar esse debate e chegar a algum termo? Isso é possível de pacificar se você está falando de um recurso
que virá dos super ricos, você pode perfeitamente compensar. Os municípios têm participação no imposto de renda, né, por meio do FPM, assim como os estados têm por meio do FPE. O recurso que vai deixar de entrar de um lado, entra de outro. Acontece que esses recursos municipais, a receita, os salários dos servidores, a retenção, esse recurso é do município, assim como do Estado também o é. Mas isso é possível de conciliar, você consegue resolver, equilibrar as contas com esse recurso público. Você não pode deixar de fazer justiça tributária só para não fazer uma matemática, uma solução que coordene uma ação que resolva tanto o problema da população mais pobre, quanto também a receita dos estados e dos municípios. Isso precisa ser cuidado para que aconteça. Não vai deixar de... Acredito que não vai ser possível passar um projeto que vai prejudicar municípios. Os municípios têm uma força muito importante no Congresso Nacional, estão lá com os representantes, né? Então, isso é possível conciliar. A gente não pode fazer com que a pessoa que ganha menos de R$5.000 deixe de ter isenção de imposto de renda por conta de não conseguir fazer uma solução que atenda aos municípios e aos estados. E hoje já até tem, né? Por exemplo, eu sou um servidor público, então a fazenda ao me pagar, ela retém o imposto de renda. E quem me restitui quando eu faço o ajuste no final do ano? É a União. Então, eles já têm o mecanismo, uma vez que a Sara explicou, que o que retém de mim mensalmente fica no cofre do Estado, mas quando vai me restituir é a União. Mas eles já têm esse encontro de conta naturalmente. E é importante, e eu assustei quando eu fiz um estudo e cheguei à conclusão que em torno de grande parte do município, que mais de 80% da receita do município é dependente dos fundos, tanto federal quanto de Estado. Então, assim, eles não têm recurso próprio para sobreviver. Isso é importante a gente frisar. Então, essa que é a importância do auditor fiscal hoje no VAF e amanhã no combate também da sonegação do IBS, né, Sara? Então, isso tudo é muito delicado. Agora, alguém me perguntou um pouco, mas por que o assalariado paga lá sobre 5 mil de folha de pagamento e o super rico não paga? Eu falei, porque ele era assalariado. E vem a retenção na fonte, porque aí é o seguinte, por que o super rico não paga, normalmente? Porque ele tem a aplicação e o rendimento de capital não se cobra. É simples assim. Então, se eu tenho uma riqueza e eu tenho o meu capital dentro da aplicação no investimento de uma empresa, quando eu vou lá e recebo os meus dividendos pelo rendimento que aquilo que o capital gerou, não é tributado, é isento. Olha que legal. Quem fez a norma? Né? O dono do capital. Simplesmente por isso, o dono do capital. Ou seja, siga o capital, né? Siga o dinheiro que você vai saber onde que está o problema. Um argumento, quando se levanta essa discussão, de que taxar esses super ricos faria com que houvesse uma fuga de capital. As pessoas colocariam esse dinheiro em outros países, enfim, em outros locais. Isso existe, isso é um temor ou é apenas um discurso para manter como está? Por isso que é importante a imprensa, né? A imprensa séria. Porque os outros países tributam mais que o Brasil. Esse percentual que está se falando em tributar os super ricos no Brasil é nada comparando, por exemplo, os Estados Unidos. Agora eu queria falar um pouquinho dessas campanhas, igual o governo do estado que tem, outros estados também, para a questão que o cidadão peça nota fiscal, né? A gente até já falou um pouco disso. Como é que vocês veem? Há métodos mais eficazes? Hoje o governo tem a loteria, né? Você compra ali para você poder participar e tal. Mas mesmo assim, a gente vê que pouca gente pede no dia a dia nota fiscal e tal. Há formas mais eficientes? Como é que vocês... que existem outros mecanismos? Isso é muito importante falar nisso e decorre muito de cultura, de entendimento. E esse é um outro trabalho que os auditores fiscais fazem, né, Matias? Uhum. Que é um trabalho de educação fiscal. A gente vive nessa luta. Agora mesmo a gente encerrou o prêmio de educação, o Prêmio Nacional de Educação Fiscal da FEBRAFIT, em que uma das questões é que o cidadão entenda a importância de ter o documento fiscal, a importância do tributo, o papel do tributo para a sociedade, de onde surgem os serviços públicos, a importância de se acompanhar a aplicação de recursos públicos, que é o Prêmio Nacional de Educação Fiscal. E a gente vê que isso vem sendo uma crescente, mas isso é muito de educação.
quando as pessoas entenderem isso. Os estados adotaram aí, para evitar essa fuga de tributação, adotaram muita medida de substituição tributária, que muito disso caiu, deixou de ser aplicado, houve muita objeção, mas a solução, na minha visão, precisa vir por meio da educação das pessoas, de saberem que precisam de receber o documento fiscal quando compra tudo. Eu já fui em países que a pessoa correu atrás de mim para me dar a notinha do sorvete, do picolé que eu tinha comprado. Então, por isso esse trabalho de educação fiscal. E a gente fica muito feliz, porque em Minas Gerais nós tivemos muitos projetos que se candidataram, inclusive de Jordânia, no Vale do Jequitinhonha, do Jaíba, lá no norte de Minas, que pessoas que fizeram trabalhos brilhantes. Inclusive, no ano passado, foi uma escola de Curvelo, Minas Gerais, que ganhou o Prêmio Nacional. A gente pensa que o apoio a esse tipo de iniciativa é que vai mudar, mas isso vai durar um bom tempo. É uma mudança de cultura. Grande parte da sociedade não tem essa compreensão dessa vinculação do que ele está comprando no produto, que ele está agregado ao imposto, né? Então, você vai no supermercado, adquire ali a sua cesta para consumo da sua casa e você esquece que ali você está pagando pelo arroz, pelo feijão e também o imposto que está agregado no produto. As pessoas não fazem essa vinculação. Aí vai para casa com arroz, mas ele esquece de levar a nota, que é a companheirinha do arroz, que realmente é a única forma de garantir que o seu imposto pago ao comerciante chegue no cofre do Estado, é pedir a nota, exigir a nota. Isso, como o senhor falou, isso é cultural, né? E assim, eu vejo que é cultural em todas as, vamos dizer, classe média, baixa, não é só, né? E outra coisa que a gente não tem também, o hábito de pedir nota. E outra coisa também que a gente vê muito é você, às vezes, vai uma pessoa no hospital, fica lá 30 dias, 40 dias internado, procedimento caríssimo e sai de lá. Eu fiz tudo de graça. Não teve nada de graça, né? O Estado pagou caríssimo. Ali foi 40, 50 mil que o Estado pagou. Com a reforma tributária, isso vai melhorar um pouco. Vai ajudar. Porque o cashback, ele vai estimular, pelo menos, as pessoas mais carentes a exigirem a nota fiscal. Que à medida que eu exijo, eu só vou ter cashback se meu CPF estiver na nota. Senão eu não recebo a devolução desse imposto. Então, eu acho que é uma das importantes conquistas que a gente tem agora nessa reforma. Perfeito. Pessoal, passou muito rápido. Infelizmente, a entrevista coletiva está terminando. Agradecendo demais, né? A presença da diretora-presidente da AFENG, Sara Félix. Muito obrigado pela visita. Nós que agradecemos a possibilidade de participar. Agradecendo também ao senhor Matias Baqui, presidente do Sindifisco. Muito obrigado e até a próxima. Então, nós agradecemos. O Sindifisco está sempre à disposição. Valeu, Orion. Boa noite, prazer. Muito obrigado, Murilo. Até a próxima. E uma boa noite para você aí de casa.